Vamos começar trazendo algumas perspectivas para o setor de hortifrutos, o setor de FLVs, que são flores, frutas, legumes e verduras. Ontem o setor esteve reunido em Vinhedo, no interior de São Paulo, para trazer essas perspectivas e a equipe do Notícias Agrícolas esteve por lá para acompanhar um pouquinho essas discussões. O primeiro ponto que a gente vai trazer aqui para vocês foi uma conversa com o Paulo Rovai, professor de marketing do agronegócio da ESPM, que trouxe uma nova pesquisa realizada pelo setor para tentar entender um pouco mais o consumidor brasileiro de hortifrutis neste momento. A gente vai acompanhar a entrevista com o Paulo Rovai agora aqui no Realidades da Safra. Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, estamos aqui em Vinhedo, interior de São Paulo, para entender um pouquinho melhor o cenário do consumidor de FLVs aqui no Brasil. Para conversar com a gente sobre esse assunto, Paulo Rovai, professor de marketing do agronegócio na ESPM. Paulo, que panorama, que cenário a gente pode fazer hoje do consumidor brasileiro de hortifrutis, de FLVs? Bom dia primeiro de tudo, muito bom falar com Notícias Agrícolas, eu acompanho. Essa pesquisa, ela é a primeira pesquisa que está sendo feita, pelo menos que ela seja uma pesquisa aberta a todos, com o consumidor final de flores, frutas, verduras e legumes. Então, a gente fez uma parceria com a Fruto Agrointeligência, porque eles acompanham o produtor, mas eles não têm a informação do consumidor final, que é a nossa especialidade, né? Então, nessa pesquisa, a gente procurou entender. Primeiro, essa pesquisa ela é feita com quem consome. Ela não é uma pesquisa feita com quem não consome, que seria uma outra lógica de questionário e seria uma amostra que teria que ser igual. A gente tem 1.324 respostas na pesquisa que a gente apresenta hoje. E aqui a gente procurou entender, principalmente, qual é a frequência que as pessoas consomem, né? Em que ocasiões elas consomem. Então, a gente vê, por exemplo, que frutas você consome em várias ocasiões ao longo do dia. Legumes e verduras você consome em duas situações. Ou você consome no almoço ou você consome no jantar. Se você não consumiu nessas duas ocasiões, você não consome mais. Então, uma das formas importantes de você aumentar o teu volume é buscar outras ocasiões de consumo, né? Então, por exemplo, se você pegar a Kellogg's, né? A Kellogg's dominou a ocasião de consumo no café da manhã. O slogan dela é Bom Dia com Kellogg's. Você acha Kellogg's aonde no supermercado? Na seção de matinais. Então, o que você diz para o seu consumidor é que, basicamente, se ele não comeu no café da manhã, ele não come mais. Eu sou da época que Coca-Cola se tomava no domingo no almoço, né? Se eles não tivessem ampliado a ocasião de consumo, o volume provavelmente ia ser menor. Então, isso que a gente procura entender, quais são as ocasiões de consumo, as condições de consumo de flores. Flores têm um grande desafio que é fazer parte do dia a dia. A flor é para ocasiões muito especiais, né? Então, é meio uma situação muito esporádica. E aí a gente também vai falar de quais são as barreiras, quais são as oportunidades, quem são os seus aliados. Por exemplo, a gente vê que para flores, para frutas, legumes e verduras, né, quem mais tem capacidade de influenciar é o nutricionista, mais que o médico. O nutricionista é o que põe o produto no seu prato, né? E outra coisa também que a gente vai falar aqui, logo no começo, é questão de lembrança. Qual é a primeira flor que você lembra? Qual é a primeira verdura que você lembra? Por que a gente faz isso, né? Porque existe uma correlação, de maneira geral, no consumo, de que o que é mais lembrado também é o que é mais vendido. E se você não lembra, não está no seu carrinho de compras. Então, saber se você é lembrado ou não é muito importante para saber com que força você pode estar no carrinho. E depois também, se você não é lembrado, não adianta você falar nada sobre o teu produto, seja que produto for, porque não tem uma caixinha na cabeça do consumidor para colocar informação lá dentro. Então, você falar XYZ é saudável, não tem uma caixinha para fazer essa associação, né? Então, a gente vai falar dessa questão de lembrança, que é muito importante. E também esse é um mercado que a gente ouve muito falar, que fala, eu não tenho marca, eu não tenho nem embalagem. E uma das perguntas que a gente fez é, qual é a primeira marca associada a essas categorias que vem à sua cabeça? Metade das pessoas lembraram de pelo menos uma marca. Então, isso é uma coisa que pode ser feita, né?
E também nessa questão de marca, né? A gente fala muito de commodity. Eu costumo citar muito uma frase que é: uma laranja é uma laranja é uma laranja. Super commodity, né? A não ser que ela seja Sunkist, um nome que 80% dos consumidores americanos conhecem e confiam. Estava no relatório anual do CEO da Sunkist na época, né? Mas mostra que mesmo em commodity você consegue trabalhar as percepções. E vou mencionar alguns exemplos aqui, como avocados from México, Got Milk, né? Café Valdez, Juan Valdez. Mas isso é basicamente o que a gente vai falar hoje. E, professor, esse consumo, especialmente quando a gente olha para frutas, para legumes, tem relação também com sazonalidade? Tem algumas épocas que esse consumo aumenta? Teve essa percepção também? A gente não perguntou exatamente assim, a gente perguntou quais são as barreiras que você tem ou o que te levaria a consumir mais. Sazonalidade, sem dúvida, acaba influenciando, mas hoje na pesquisa a gente está apresentando uma primeira leitura, mas a gente tem dados suficientes para fazer vários cruzamentos. Por exemplo, casas que têm casal com criança pequena tem consumo maior do que quem não tem criança, quem é solteiro. Geração Z tem um consumo diferente da geração dos milênios, né? Quem mora nas capitais consome diferente de quem está no interior. Quem está na região, em determinada região, tem um consumo diferente. Então, todos esses cruzamentos a gente vai conseguir fazer depois também. Se a gente pensar em aumentar esse consumo aqui no Brasil, quais que são alguns caminhos que pode se obter através dessa pesquisa para a gente conseguir ampliar esse consumo? Tá, uma delas, por exemplo, é a questão de pensar em ocasiões de consumo. Você consegue aumentar, se você consegue estar presente mais vezes ao longo do dia. Uma das coisas que vai ser interessante é assim, frutas faz isso muito bem. O que legumes e verduras pode olhar para eles e falar como é que eu poderia talvez me adaptar, o que eles fizeram que eu posso conhecer? É a facilidade de levar para algum lugar? É hábito? Como é que eu faço isso? Outras formas de aumentar também, você vai ver, por exemplo, lá entre barreiras, acaba sendo um item importante, esquecimento. O que me diz isso? Não é o primeiro item que eu compro quando eu vou no supermercado, não é a primeira coisa que está na minha cabeça. Então, se você trabalha, por exemplo, assinatura, é uma forma de você aumentar o consumo, né? Para flores, por exemplo, você vai ver que flores, além das pessoas pensarem nisso em ocasiões muito específicas, né? Ela compra flor principalmente em floricultura especializada. E eu estava outro dia montando os resultados com a minha esposa e ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim: flor não cruza o meu caminho, né? Então, mas se a flor tivesse presente em outros lugares, provavelmente ela compraria, né? Então, essas coisas todas são assim, ocasiões de consumo, onde você compra, onde que as pessoas têm hábito de comprar. E até daí a importância da pesquisa, né, professor, para você saber esses caminhos, primeiro entender a cabeça desse consumidor. Eu acho que essa pesquisa ela tem duas coisas importantes. Primeiro, se ela trouxer algumas ideias novas para as pessoas, mas igualmente importante, se ela comprovar, agora com números, percepções que as pessoas já tinham. Eu falo, isso meio que eu já sabia. Tá, mas agora você tem números para isso. E se você agir em cima, você fizer de novo essa pesquisa, você consegue ver se um ponteiro mexeu. Esse Paulo Rovai, professor de marketing no agronegócio na ESPM, conversou com a gente para mostrar esses dados da pesquisa inédita realizada junto ao setor de hortifrutos para entender um pouquinho melhor esse comportamento, o quadro do consumidor brasileiro de flores, frutas, legumes e verduras e traçar, claro, perspectivas e oportunidades para o setor seguir crescendo.